Bem-vindos! O tema de hoje será anotações de enfermagem e vocês também poderão encontrar como registros de enfermagem. Outra forma, como vocês devem lembrar, um dos instrumentos tecnológicos utilizados no processo de assistência à enfermagem é a comunicação. A assistência ao paciente, ela requer uma comunicação eficaz entre os membros da equipe de enfermagem. E aí nós temos a comunicação se dividindo em não verbal, que é aquela realizada através das expressões corporais, toque, gestos, e temos também a comunicação verbal, que é a linguagem falada ou escrita. A função central atribuída à comunicação escrita é a de registros de informações, que nós já vimos anteriormente, né? E esses registros agora de informações devem ser registros tanto administrativo quanto os de prontuários, né? E os registros administrativos, ele tem como objetivo agilizar o serviço de qualidade hospitalar, agilizar a ciência e a solução de problemas, facilitando o processo de tomada de decisão para a melhoria da qualidade do serviço prestado. Esses registros, eles podem ser feitos no caderno de ocorrência, né, no caderno de ocorrência de atas, de educação permanente e na comunicação interna, né? Então, a comunicação interna, eles são utilizados principalmente entre os enfermeiros mesmo, né? Um outro registro é o prontuário do paciente. Esse registro, ele é um documento para o registro de toda a assistência multiprofissional prestada ao cliente, ou seja, ao paciente. E é nele que a enfermagem faz as anotações de enfermagem, o controle da assistência e o processo de enfermagem, que é a evolução desse paciente. Lembrar que a evolução, ela é uma função privativa do enfermeiro, portanto, o enfermeiro que realiza a evolução do paciente. Além de construir um registro técnico, científico, legais e éticos e de fornecer às instituições de saúde registros importantes para fins de faturamento, a documentação do processo de enfermagem subsidia a auditoria das ações de enfermagem e, sobretudo, permite estimar a qualidade do atendimento prestado ao cliente. Então, aqui está falando sucintamente, né, o que é esse registro do prontuário, em que ele se constitui. E aí, quais são as finalidades de fazer um registro no prontuário, de realizar essas anotações? As finalidades são, né, atender às legislações vigentes, garantir a continuidade da assistência ao paciente em 24 horas, assegurar o apoio diagnóstico tanto para o paciente quanto para os profissionais, contribuir para o ensino e pesquisa, apoiar diagnóstico e coletar dados epidemiológicos a fim de contribuir para a realização da auditoria. E essas anotações nós temos de formatos diferentes, e esses formatos eles podem ser gráficos e descritivos. Os gráficos, eles são aqueles que aparecem na folha de controle de sinais vitais, quando vamos realizar o aferimento dos sinais vitais. Os sinais gráficos, quando passa-se de um traço, por exemplo, ao checar o horário de prescrição, também é considerado um sinal gráfico. E a descritiva? Ela pode ser tanto numérica quanto uma narração escrita. A numérica,
ela anota-se os valores de parâmetros mensuráveis, ou seja, anota-se ganhos, perdas, controles durante a assistência. E a narração escrita é o feito de forma narrativa daquilo que foi realizado, foi observado ou informado pelo paciente ou familiar, né, um acompanhante que encontra-se com aquele paciente. E essa daí, né, a narração escrita é justamente aquela onde é a mais utilizada em prontuários do paciente. As anotações de enfermagem devem ser verdadeiras e válidas. Para que essas informações, né, essas anotações sejam válidas, é necessário estar datado, assinado, além de estar carimbado. A resolução do CONFEM de 2017, resolução 564, ela determina a obrigatoriedade do carimbo, tá? Em todos os procedimentos da enfermagem. E, inclusive, ela tem até um modelo característico para que seja confeccionado esse carimbo. Essas anotações, desde que não seja em um processo automático, onde o enfermeiro já vai colocando lá as anotações, registrando essas anotações automaticamente, fazem com que a equipe de enfermagem reflita a assistência prestada. E assim, né, a gente vai observar que a anotação de enfermagem, ela é definida como o registro ordenado e sistematizado da assistência prestada, contendo dados, acontecimentos, né, pontuais, como sinais e sintomas apresentados e referidos das intercorrências e resposta do paciente. Essas observações também são registradas e é realizado por toda a equipe de enfermagem. Portanto, podemos dizer que as ações, elas são reflexos da prática e implica-se em considerações éticas para os profissionais da saúde. Disso, ela é um importante meio de comunicação entre a equipe, o que pode garantir a continuidade da assistência prestada em 24 horas, uma assistência com qualidade, sem interrupção, e que exige clareza, objetividade, legitimidade. Essa anotação requer, portanto, exatidão, brevidade, legibilidade e identificação. Sempre lembrando que esses registros são realizados imediatamente após o acontecimento do fato. E ele não deve se prolongar muito, deve ser resumido, né, conciso e de forma bem clara. É a alteração de uma ideia de um documento ou de seu conteúdo, sem que seja alterada a sua forma material, ou seja, é emitir uma declaração falsa ou diferente do que deve ser escrito. As anotações, elas devem ser feitas não por temor de litígios, né, mas porque o maior beneficiário será o paciente, cujo bem-estar vai depender das habilidades da equipe de saúde e da qualidade da assistência, o qual os profissionais de saúde estão prestando. E aí, pessoal, nós temos algumas regras, algumas normas importantes para a realização dessas anotações de enfermagem. Dentre elas, temos a escrita legível, de ordem cronológica, com data, hora das observações, procedimentos e respostas registradas imediatamente após o cuidado prestado. Deve também conter assinatura e carimbo, nunca esquecer de assinar, né? E aí, esses daqui são o que pode então conter nas anotações.
E o que é que não pode, então, nessas anotações? O que é que não pode anotar? Não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaçações, né, entre uma linha e a outra. Não deve conter termos que deem conotação de valor, por exemplo, normotenso, hipertenso. E sim, quando for registrado, deixar escrito lá, né? Então, PA igual a 110 por 70 milímetros de mercúrio. Não colocar normotenso. Não deve conter abreviaturas e siglas que não estejam previstas na literatura ou no siglário institucional. E para ajudar o profissional de enfermagem a realizar esses registros de enfermagem, possuem-se diversas normas. Dentre elas tem-se a Lei do Exercício da Enfermagem, o Código Civil, Código Penal e Código de Defesa do Consumidor. E ainda mais especificamente, nós temos, né, as resoluções do COFEN e ainda os artigos que são determinados para esse registro do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Os artigos 25, 41, 54, 71 e 72, eles descrevem as responsabilidades legislativas dos profissionais de enfermagem e os artigos 68, 35 e 42 descrevem os direitos e proibições desses profissionais. E aí a gente vai atentar principalmente a essas proibições, onde no artigo 35 ele diz que registrar informações parciais e inverídicas sobre assistência prestada, então significa que não se pode realizar essas informações, né, imparciais ou falseadas. E no artigo 42 ele diz que não se pode, é proibido assinar as ações de enfermagem que não foi executada por você, assim como também não permitir que suas ações sejam assinadas por um outro profissional. O COFEN criou um guia de recomendações para registro de enfermagem, na qual a resolução de 514 de 2016 reforça os aspectos éticos e legais dos profissionais de enfermagem. E aí esse daí eu vou pedir para vocês, né, darem uma lida, né, para que vocês possam resolver as atividades que serão passadas. Em resumo, vocês viram que as anotações de enfermagem são os registros de toda a assistência prestada ao paciente, incluindo desde as prescrições, cuidados de rotinas, medidas de segurança adotadas e encaminhamentos a outros setores, setor cirúrgico, setor, às vezes até mesmo a alta, tudo isso nós temos que registrar, dentre outras coisas também, né? E são registros também dos sinais e sintomas, né? O que foi observado, o que foi referido pelo paciente. Os sinais vitais mensurados devem ser registrados com os valores exatos, né? Então, não podemos colocar como normotenso, normocárdio, e sim determinar os valores exatos aferidos. Registre-se também as ocorrências e respostas dos pacientes frente às ações realizadas. Tudo aquilo que foi realizado, que foi feito, precisamos de anotar, de registrar. E aí nós temos então as seguintes finalidades, né? Construir instrumento de comunicação entre a equipe multidisciplinar, servir como fonte de aprendizado para a equipe de enfermagem, documentar todas as assistências ao indivíduo, recursos para fins jurídicos, no nosso caso, tanto para respaldar o profissional, como também para a instituição ou auditoria, fornecer e viabilizar a continuidade da assistência. Não é muito difícil
verificar no dia a dia anotações de enfermagem ilegíveis, subjetivas, inconsistentes e até mesmo incompletas, o que não satisfaz os requisitos para a padronização das anotações de enfermagem. Agora vamos ver alguns exemplos de registros, né? Então a gente pode ver, por exemplo, nesse registro aqui, onde tem vários lugares que estão riscados, né? Portanto, estão rasurados, cheio de rasuras por todo o registro, né? Dele. E aqui nós temos uma prescrição escrita de uma maneira diferente, o que pode subentender-se que não seja prescrito pelo médico, né, pelo profissional médico. Aqui também nós temos uma suspensão de medicamento, né, parece que seria um medicamento de penicilina, não dá para ver direito, né, fene alguma coisa. E essa suspensão também, ela não está registrada de modo coerente. Nesta daqui, a gente vai ver alguns erros também. Por exemplo, quantidade, né? Coloca-se várias vezes, mas quantas vezes é para realizar este procedimento? Tem que deixar bem claro, né? Portanto, eu já falo que ela tem que ser clara, concisa, para que o outro que for verificar consiga compreender como é que está sendo realizado, quantas vezes foi feito esse procedimento. E nesse exemplo aqui, né, do dia 6/1, onde fala comunicado pelo médico plantonista. Que médico plantonista é? Então tem que deixar claro o nome desse médico. Quem é esse médico que deixou registrado esse comunicado? E aí também nós temos uns outros exemplos aqui, onde ele vai falar das siglas e das abreviaturas, né? Muitas vezes essas siglas e abreviaturas, se elas não forem de acordo com a instituição, elas não representam-se legalidade para quem estiver registrando. Além do próximo, quem for pegar o plantão, né, de repente não dar a continuidade da assistência por não entender o que é que está sendo prescrito. Então, a gente verifica que esses registros, incorretos, eles podem caracterizar-se o delito e acarretar também punições previstas em lei para os profissionais da enfermagem. E aí estas unidades, elas podem ser desde advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e até mesmo a cassação do direito ao exercício da profissão. E aqui nós temos um exemplo que é a falta de registro do estado do cliente, falta de registro de comunicação ao médico do estado dessa paciente, com perda sanguínea e que veio a óbito. Então, como está registrado, né? Bebê hospitalizada com diagnóstico médico de cardiopatia congênita acianótica na unidade de pediatria em 16 de fevereiro de 1990, sendo submetida no dia 21 de fevereiro ao cateterismo cardíaco por volta das 10 da manhã. Retornando ao setor de hemodinâmica, a unidade de internação por volta das 15 horas apresentava-se mau estado geral, gemência, dispneia, palidez, pele fria e sangramento em incisão inguinal. A criança fazia-se acompanhar de uma profissional de enfermagem, a qual notificou a enfermeira de que a criança havia perdido muito sangue. O médico, porém, não foi informado quanto ao sangramento e agravamento do quadro clínico da paciente. Às 15h30, a criança sofreu uma PCR, respondeu bem às manobras de reanimação e foi encaminhada para a UTI. Sofreu novamente uma PCR e veio a óbito às 19 horas. Aí
a gente consegue, então, verificar algumas falhas, né? Por exemplo, o enfoque endotológico desse exercício profissional que não foi realizado, né? Não foi comunicado ao médico, né? O agravo desse paciente, dessa paciente. Omitiu-se, então, algumas características, né? Alguma assistência que foi ministrada, sendo que precisaria estar aí. E, posteriormente, a pessoa, né, poderá responder tanto civil como criminalmente. E aqui é um exemplo de relatório de enfermagem, né? Lembrando que esses exemplos, pessoal, essa sequência de relatório entre uma instituição e outra poderá sofrer pequenas alterações, tá ok? Então, essa sequência, né, sempre deverá ter os dados de identificação desse paciente, a data e a hora, o plantão, né, se é manhã, tarde ou noite, motivo de internação, o dia da internação, o nível de consciência em que foi recebido esse paciente, sono, repouso, comunicação, a resposta motora, a mobilidade física, a alimentação, queixas de cliente, ou queixas que ele... Pele e mucosas, como é que está sendo apresentado, a higienização desse paciente, se tem curativo, né, ou não, discriminar as características desse curativo, que está a eliminação, isso tudo é a sequência, tá, pessoal? Observações, procedimentos realizados no período e acesso venoso, né, apresentar como é que estão os sinais vitais e os parâmetros vitais. E aí, depois de fazer isso daí, nós temos alguns exemplos da evolução diária da enfermagem, né? Então, primeiro exemplo. Cuiabá, 28/2/2019, no plantão matutino, às 12h30, terceiro dia de internação, primeiro de pós-operatório de laparotomia exploratória, paciente lúcido, orientado em tempo e espaço acordado, comunica verbalmente de forma clara e coerente, ativo e reativo aos estímulos dolorosos, deambula com auxílio de acompanhante, boa ingesta hídrica irregular, ingesta alimentar devido sentir-se náuseas, normoclorado, hidratado, turgor preservado, apresenta dreno suctor em flanco direito com débito hepático. Então aqui a gente observa que esse daqui é uma evolução, né, onde a gente não visualiza, até porque por questão ética, né, o nome do paciente, né, mas a gente sempre tem que ter um nome, e aí a gente verifica tudo como é que está sendo ocorrido, né? Aqui começa-se às 12h30 esse atendimento, e aí no exemplo a gente já vê que paciente encaminhado e auxiliado no banho de aspersão. Às 10h40 foi realizado curativo oclusivo e inserção de dreno em ferida operatória com soro fisiológico a 0,9%, apresentando-se diurese por sonda vesical de demora, número 16, de cor amarelo escuro e odor característico, né? Essas aí são as características da urina desse paciente. Foi desprezado 700 ml às 12 horas. Evacuação não se teve, né? Há mais ou menos há 2 dias. Compunção venosa periférica em fase dorsal da mão esquerda, com soroterapia em curso para administração medicamentosa. Então, esse daqui é um outro exemplo também da evolução diária de enfermagem. E o último exemplo que eu retirei foi paciente refere-se à algia em ferida operatória ao realizar movimentos bruscos, onde ele apresenta a pressão arterial 140/90,
milímetros de mercúrio, normotenso. Aí aqui é bom pra gente até verificar a forma que tem que ser registrada, né? Então, assim, antes ele coloca o valor, né, real, qual está escrito, e aí qual foi o aferido, e depois ele apresenta o nome, né, que é o normotenso. Então, 140 por 90 é o mesmo que dizer que o paciente está normotenso. As respirações, então, 20 incursões respiratórias por minuto. Portanto, eupneico, respirando com auxílio de O2 por catéter nasal a 0,4 litros por minuto. O pulso, 96 batimentos por minuto. Pulso foi verificado, pulso radial, rítmico e irregular. E aí o TAX, né, a temperatura axilar de 36,8 graus centígrados, normotérmico, pele morna ao toque. E aí, pessoal, né, sempre ter então o enfermeiro, né, ou seja, o registro lá do existente do Corém. E aí, Corém MT também, tá aqui, o enfermeiro assina, né, com o nome dele. E é isso daqui, eu achei interessante, acho que era cabível a nossa aula de hoje, né? Então, fica para vocês essa reflexão, para vocês fazerem. E aqui estão as referências utilizadas no texto e até a próxima aula.